Olá, turma! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Na verdade, nós vamos dar uma pausa em História Geral e vamos recomeçar a história do Brasil, retomar. Agora com o capítulo 9, Brasil, a construção do Império. Nesse capítulo nós vamos falar sobre o governo, né? As questões ligadas ao governo de Dom Pedro I, o primeiro reinado. Vamos lá. Consolidação de um projeto de país. Veja, nós paramos o conteúdo quando nós estudamos o 7 de setembro, que foi a independência do Brasil, que foi que levou à independência do Brasil. Acontece que para a gente ter um país independente, nós precisamos não apenas de dizer nós somos independentes, nós precisamos do reconhecimento internacional da independência. Então, adiantava o Brasil dizer nós somos um país independente se os outros países não reconhecessem a nossa independência. Nós tivemos alguns problemas com relação a isso. Primeiro, por parte dos americanos, certo, de alguns países que não viram com bons olhos a forma como a nossa independência aconteceu. Veja, nós fizemos a independência, mas continuamos com a monarquia, ou seja, com o rei no poder. E esse rei, ironicamente, era português, ou seja, da nacionalidade da nossa antiga metrópole, que nós éramos colônia. Continuamos com a escravidão, que era algo também que não era bem visto. Enfim, mas numa tentativa de reconhecimento das independências dentro da América, os Estados Unidos vai ser o primeiro país a reconhecer nossa independência de fato em 1824. Numa política chamada de América para os americanos, eles queriam livrar qualquer influência europeia da América. Outros países fizeram resistência à nossa independência, mas depois reconheceram. Ficava o impasse dos países europeus. Por quê? Nenhum país europeu estava querendo reconhecer a nossa independência antes de Portugal reconhecer, que era a nossa metrópole. Principalmente a Inglaterra, que era naquela época o país mais importante que existia, né? Então, tentando resolver essa situação, a Inglaterra vai negociar com Portugal a independência do Brasil. Como é que vai acontecer essa negociação? Portugal vai aceitar reconhecer nossa independência em 1825, 3 anos depois da gente ter dito que era independente, daquela história lá do Ipiranga, certo? Com o porém, a gente tinha que assumir as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. Quanto é que era isso? 2 milhões de libras esterlinhas. Nós começamos a nossa história de Brasil independente com um empréstimo à Inglaterra e uma dívida externa imensa. Além disso, os ingleses, por fazerem essa negociação, também quiseram que nós mantivéssemos por mais tempo os acordos que reduziam as tarifas inglesas aqui, que era aquele tratadozinho, né, de aliança e amizade que a gente tinha feito com eles, dando tarifas especiais. Enfim, o Brasil achou vantajoso, né? Dom Pedro achou vantajoso esse acordo e foi aceito, e em 1825 a nossa independência foi reconhecida por todos os países de uma forma geral. Após reconhecida a independência, nós temos que entender quais eram os grupos políticos que tinham aqui no Brasil, para a gente entender como é que vai se dar a política brasileira naquele momento. A gente tinha 2 grandes partidos, o Partido Brasileiro e o Partido Português, como vocês estão vendo aí no quadro, certo? Quando eu falo partidos, eu não estou me referindo aos partidos que nós temos hoje, nos modelos que nós temos hoje, porque são partidos modernos. Esses eram mais grupos de pessoas, né, que eram envolvidos em políticas e que tinham ideias parecidas, ideias políticas parecidas. Entre o Partido Brasileiro, que era composto por brasileiros, pessoas nascidas no Brasil, nós tínhamos os conservadores e os liberais. Os conservadores, como o nome já diz, tinham a tentativa de ter uma política brasileira que conservasse o poder na mão do imperador, da forma como era no período em que nós éramos ainda uma colônia. Então, todo o poder concentrado na mão do imperador e centralizado. Já os grupos liberais, que já eram grupos que não aceitavam mais essa concentração de poder, como o nome já diz, eram mais liberais, eles queriam uma descentralização do poder, que houvesse mais poder para as províncias, que hoje são os estados, né? E que não fosse tudo tão concentrado na mão do imperador. Aí nós tínhamos o Partido Português, que era os portugueses, nascidos em Portugal. E esses, obviamente, eram a favor de uma concentração total nas mãos do imperador, certo? Dito
as ideias que rolavam naquele período, que eram ideias que eram um misto de concentrar os poderes na mão do imperador e um misto de mais liberdade para as províncias, a gente vai ter a formação da primeira Constituição brasileira. Bem, que é uma nação independente sem uma Constituição, não é verdade? Então, toda nação independente tem que ter uma sua própria Constituição. Uma Constituição é o conjunto de leis que formam aquela nação, que são com as características daquela nação. Então, nossos direitos, nossos deveres, tudo dentro da Constituição. Dom Pedro vai encomendar uma Constituição, Dom Pedro I, em 1823, e essa Constituição passou a se chamar Constituição da Mandioca. Ela recebia esse nome porque, para poder participar do voto, se candidatar, a medição era por sacas de mandioca, que tinha uma clara ligação entre se você era produtor agrícola, né? Se você tinha condições para se candidatar e votar. Então, assim, nessa Constituição da Mandioca, existe uma limitação dos poderes do imperador através da criação dos 3 poderes que nós temos hoje, certo? O executivo, que seria o do imperador, e hoje é do presidente, do governador. O legislativo, deputados, senadores. E o judiciário, juízes, enfim. E aí, isso limitava o poder do imperador, porque tinham coisas que seriam feitas pelo legislativo, as leis que limitariam o poder do imperador. Dom Pedro não gostou nem um pouco disso. Ele era a favor dos partidos conservadores, que queriam o poder concentrado nas suas mãos, e ele vai dissolver a Constituição da Mandioca completamente, inclusive expulsando muitos membros de lá. E aí ele cria a Constituição nos moldes que ele quer, em 1824, que vai ser a primeira Constituição realmente brasileira. Quais são as características dessa Constituição? O voto era censitário. O que é voto censitário? Voto por renda. Você só vota se você tiver tantas arrobas de agricultura, de plantação, porque a medida era essa, né, através da quantidade de agricultura da terra. Se você tivesse tanto poder financeiro, certo? A monarquia era vitalícia e hereditária, ou seja, ele era imperador pela vida dele inteira, e quando ele morresse ou se ele abdicasse, passava para o filho dele. O catolicismo era a religião oficial, era a única que era permitida ter cultos públicos. Se tivesse qualquer outra religião que não fosse a católica tendo cultos públicos, a pessoa seria presa, certo? Inclusive várias pessoas, inclusive da população negra, que faziam o batuque, foram presas, porque não era permitido. A gente teve, então, a divisão dos poderes em 3? Não, em 4. O executivo, o legislativo, o judiciário, e ele cria um 4º poder chamado o poder moderador. Esse quarto poder que ele cria era um poder que era exclusivo dele, do imperador, e que ficava acima de todos os outros poderes. O poder moderador tinha o direito de mexer em qualquer poder, dissolver qualquer poder, acabar com qualquer lei. Então, na verdade, ele cria essa divisão de poderes só para poder disfarçar o autoritarismo dele. Porque, na verdade, quem comandaria seria o poder moderador, já que o poder moderador poderia fazer tudo o que quisesse, certo? E só poderia ser exercido por Dom Pedro I, pelo imperador que estivesse no poder. Então, são 4 poderes e não 3. Ok? Então, a gente vai ter uma crise política se formando dentro do primeiro reinado. Então, tem 4 pontos que a gente tem que entender para poder conhecer essa crise política. A Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, a questão da sucessão do trono português e a Noite das Garrafadas, que vai ser o máximo para ele abdicar do trono, certo? O que foi a Confederação do Equador? A Confederação do Equador vai acontecer em 1824 e vai ser um movimento que vai acontecer no Nordeste brasileiro, encabeçado por Pernambuco. A Confederação do Equador foi uma tentativa de separação de parte do Nordeste do resto do Brasil. Eles queriam criar um país independente, uma confederação republicana, nos moldes que nós temos hoje. Por quê? Porque se sentiam abandonados, em uma crise terrível, cansados de só o Sudeste, a região do Rio de Janeiro tem importância, também cansados do autoritarismo do imperador, não reconheciam aquela independência, que era uma independência que lembrava muito a situação que o Brasil era como colônia, com o imperador no poder, com a escravidão, enfim. Vocês podem imaginar que essa tentativa não teve sucesso, né? O Nordeste não está separado hoje.
e eles foram massacrados por Dom Pedro com toda a sua violência. Os líderes do movimento, que foram o Frei Caneca e o Cipriano Barata, eles foram mortos. Inclusive o Frei Caneca era um religioso e foi condenado à forca, mas ninguém queria enforcar o Frei Caneca porque acreditavam que ele ia para o inferno, por causa disso ele era muito respeitado. E aí ele foi morto por fuzilamento, que tem uma diferença na questão da honra, certo? E aí, isso causou, apesar de Dom Pedro ter reprimido o movimento, isso aumentou a impopularidade dele na região do Nordeste, certo? Aí a gente tem o segundo ponto, que foi a Guerra da Cisplatina, que aumentou ainda mais a impopularidade do Dom Pedro. Foi um conflito que aconteceu na região da Cisplatina. Olhem para o mapinha na tela de vocês. A região da Cisplatina é abaixo do Rio Grande do Sul, lá no sul do país, certo? Essa região hoje é a região do Uruguai, mas essa região ela pertencia ao Brasil porque Dom João VI, o pai de Dom Pedro I, tinha conquistado essa região. Só que essa região ela não se reconhecia como parte do Brasil. Eles falavam espanhol, eles não tinham uma identificação cultural com o Brasil. E aí eles tentaram se separar do Brasil para se juntar com a Argentina. E o Dom Pedro não aceitou isso de jeito nenhum, até porque aquela região era a região estratégica para o Rio da Prata, que é um rio que corta aqui a região sul aqui da América, a região da América do Sul, um rio importantíssimo no comércio. E aí começa essa disputa entre Brasil e Argentina e a província da Cisplatina. No fim das contas, o Brasil vai gastar muito dinheiro com isso, vai mandar muitas tropas, vai gastar muito com armas, vai quebrar os cofres públicos e não vai ganhar. A campanha vai ser um fracasso. Por quê? Porque a Inglaterra vai se meter no conflito e vai ajudar a região da Cisplatina a ficar independente. Ela nem fica com a Argentina e nem fica com o Brasil. Ela vira o Uruguai, né? Um país independente hoje. E isso cresce a impopularidade do imperador, certo? Aí a gente tem um desgaste do imperador mesmo, da sua imagem. Ele não era bem visto pela população, porque ele era visto como autoritário. Era conhecido de todo mundo o fato de que ele tinha muitos casos extraconjugais, inclusive com a Dona Atila, né, que era a sua amante, que vivia pelo reino. E ele traía muito a sua esposa, Dona Leopoldina. Os gastos eram muito grandes, os gastos públicos, com as guerras que ele se envolveu. O Banco do Brasil quebrou, entrou em falência, né, que foi criado pelo pai dele também. E aí acontece de lá em Portugal, o pai dele faleceu, Dom João VI, certo? O pai dele falece lá e o trono fica aberto para ele. E começa uma disputa, uma briga lá em Portugal pelo trono. E aí, a gota d'água por Dom Pedro I realmente abdicar o trono brasileiro vai ser a chamada Noite das Garrafadas de 1831. Dom Pedro, com a impopularidade muito ruim, resolve sair visitando algumas cidades do Brasil, ali na região de Minas Gerais, para ver se conversa com as pessoas e tal. Mas ele vai ser muito mal recebido, certo? E aí, com hostilidade, e aí os portugueses que estavam na região resolvem fazer uma festa para o Dom Pedro, para amenizar. Só que os brasileiros que tinham lá não gostaram disso e começaram a jogar garrafas, inclusive em direção a Dom Pedro. E aí essa noite chamada de Noite das Garrafadas. Dom Pedro não aguenta o baque e abdica do trono português. Trono brasileiro, desculpa. E aí quando ele abdica do trono brasileiro, ele abdica em favor do filho dele, o Pedro de Alcântara, que na época não era Dom Pedro II, era apenas Pedrinho, porque só tinha 5 aninhos de idade. Obviamente, ele com 5 anos de idade, ele não vai poder assumir o trono brasileiro. E aí a gente entra num período da história do Brasil que é chamado de período regencial, que vai ser um período que nós vamos ficar sem nenhum imperador, vai ser um período marcado por muitos conflitos internos, muita instabilidade, muita crise, e que é um assunto para um outro conteúdo, certo? Enfim, Dom Pedro volta para Portugal e deixa seu filho aqui aos cuidados de outras pessoas até que ele atinja a maioridade e assuma o trono. Ok, vocês entenderam? Eu espero que sim. Qualquer coisa, é só perguntar. Tchau, pessoal!